Fala galera do meu canal, bem-vindo ao canal Expert Filosófico. Hoje a gente vai falar sobre racionalismo, uma razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. Peço a vocês que vocês deixem o like de vocês, se vocês gostarem do vídeo, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais notificações, tá bom pessoal? Espero que vocês me ajudem para que eu possa fazer o canal crescer com a ajuda de todos vocês, tá bom? Bom, para que vocês possam entender primeiramente sobre o racionalismo, a gente tem que entender, sobre uma palavra, que ela tem um próprio significado, que significa epistemologia, de onde vêm as verdades. A epistemologia, como aí está dita aí no slide, tá bom pessoal? É que os filósofos examinavam a natureza, as origens e os limites do conhecimento. Então, como é que eles faziam isso? Eles queriam responder como é que alguém obtém o conhecimento, quais são os limites desse conhecimento, qual a natureza do verdadeiro conhecimento, e o que é que esse próprio conhecimento, como é que ele assegura, que ele seja verdadeiro. Então, a epistemologia ela serve para isso. E para responder a isso, existem duas correntes filosóficas, que são a própria corrente que é a própria que a gente vai estudar hoje, que é o próprio racionalismo, e existia também, e existe, o empirismo. E com isso, com essas duas correntes filosóficas, vai haver pensadores que eles vão mostrar, de onde vem, a origem de cada conhecimento que o ser humano obtém, tá bom? O que é o próprio racionalismo? Aí eu no primeiro slide, eu mostrei que o próprio racionalismo é o uso da razão para obter conhecimento, de todas as coisas. Mas o racionalismo não é só isso, é uma teoria, em que a própria razão, ela não, no racionalismo, ela não consiste de maneira alguma nos sentidos, para se obter o conhecimento. Ou seja, quando eu falo no sentido é na questão empírica, tá pessoal? Nos sensores, naquilo que o próprio ser humano tem para que ele possa sentir todas as coisas. Então, no racionalismo, o conhecimento não é dado a partir disso, tá bom? De acordo com o próprio racionalismo, os humanos eles têm dentro de si conceitos, inatos, e que aplicam, e os próprios racionalistas eles aplicam um próprio raciocínio dedutivo. O que seria isso? Seria uma tese, de indução e dedução, tá bom? Essa tese ela já estaria, ela serve para provar, ou melhor, para ajudar, a como, formular esse conhecimento, do que pode ser válido ou não, tá bom pessoal? Então, como é que se dá essa tese, da indução, e da dedução, tá bom? Bom, a indução, a intuição aí que vocês podem ler, é um tipo de percepção racional, ou seja, inicialmente são espécies de premissas, ou seja, são aqueles que são indagados primeiramente, que são criados primeiramente. E a dedução é a capacidade de chegar a conclusões a partir de premissas intuídas utilizando argumentos válidos. Ou seja, existe uma questão anterior e uma questão posterior. E aí você me pergunta, se existe a intuição e existe a dedução, são duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes, são. Mas existe um momento em que elas podem se unir? Sim, para criar uma nova ideia original, a partir, da conclusão. Tá bom, pessoal? Como é que isso gera? Tá bom? A intuição, como foi dito aí, são premissas, ou seja, são proposições válidas, tá bom? Que podem, realmente ser válidas. Isso, se as premissas forem válidas, eu posso deduzir também que a conclusão, tá bom, seja válida, tá bom? Isso de acordo com as premissas intuídas, tá bom? E aí eu coloquei um esqueminha abaixo aí, intuição mais dedução. São proposições ou argumentos válidos, tá bom? Ou seja, a intuição mais dedução, vai ocorrer casos que se tiver a intuição somando com a dedução, que é um caso que acontece para se formar um argumento,
vai e se ambos forem verdadeiros, vai obter um argumento verdadeiro ou uma proposição verdadeira, né? E isso ocorre como, pessoal? Isso só ocorre a priori. Por que quer dizer a priori, né? A intuição e a dedução. Essa tese, pessoal, para os racionalistas é a priori. Por quê? Porque a priori significa aquilo que, para eles, né, para a corrente racionalista, vai dizer que a priori é aquilo que não depende de maneira alguma, né, da experiência ou dos sentidos, tá bom? Então, por isso que é a priori, porque é só aquilo que é tirado da própria mente, da própria razão, tá bom? No próximo slide, né, eu tenho um exemplo da intuição. O número 5 é primo e menor do que 6, né? Aí é uma intuição, né? E aí do lado vai ter dizendo, né, uma vez que uma parte do conhecimento se torna conhecida, a pessoa pode então deduzir as outras com base nesse conhecimento original, né? Significa o que, pessoal? Que se eu dou, né, essa intuição, essa premissa aí como verdadeira, né, e eu posso deduzir também outra premissa, né, vendo que essa daí é verdadeira, eu posso deduzir outra premissa, uma dedução verdadeira, né, eu posso também ter uma conclusão verdadeira. Vou dar um exemplo de dedução, né, partindo dessa intuição, desse exemplo dessa intuição. Dedução, né? Existe um número primo que é menor do que 6. Ou seja, na primeira, o que é que eu acabei de falar, né? O número 5 é primo e é menor do que 6. Na dedução diz, existe um número primo que é menor do que 6. Tá bom? Então, se a intuição ela é verdadeira e a dedução é verdadeira, tá bom? Que as duas têm o mesmo sentido, porém, né, com frases diferentes, mas elas têm a conclusão, a mesma conclusão, né, de que o 5 ele é primo, pode ser primo, né, ou que existe um número primo menor que 6, né, e que as duas somando ela pode criar um novo, tá bom? Ela pode criar uma nova ideia original, né? Olha aí. Os racionalistas aplicavam esse tipo de tese para quê? Para provar, para explicar algumas questões da matemática, algumas questões da ética, livre-arbítrio, né? E proposições metafísicas, tá bom? E principalmente sobre a existência de Deus. Então eles usavam essa tese de intuição e dedução para esse tipo de questão, tá bom? Era só para esse tipo de questão? Não, pessoal. Vai haver vários outros temas em que eles também vão abordar, né, em relação a esse tipo de tese. Tá bom? A tese do conhecimento inato. Né? A gente entende, há uma questão de uma tese de conhecimento inato para eles e a tese do conceito, né, da palavra inato. Né? E há uma diferença, tá, pessoal? O que não tem de diferente, né? Porque tanto o conhecimento inato como o conceito da própria palavra inato, né, ela é a priori, não muda, tá bom? Então, essa tese ela se dá em questão o quê? Ela afirma que a intuição, né, essa dedução e a intuição, elas são conhecimentos que é afirmado do próprio conhecimento que é adquirido a priori. Beleza, isso todo mundo já sabe, que é adquirido a priori, né, como eu já falei. Mas essa intuição e a dedução, elas são só partes, né, dessa natureza. Porque a natureza, no geral, são conhecimentos inatos, que são adquiridos já daquilo que está em algum lugar na nossa mente. Tá bom? Isso seria o conhecimento inato, aquilo que sai da nossa razão de algum lugar. A intuição e a dedução são uma tese para como formular, né, esses conhecimentos para que a gente possa agregar na realidade, tá bom? E de onde é que vem essas fontes de conhecimento? Bom, essa fonte de conhecimento vai depender de cada filósofo, né? Alguns filósofos vão
por Deus ou por seleção natural. Isso aí eles vão decidir. Por exemplo, o próprio Descartes, ele vai começar em seu texto, um dos seus textos, né? Ele vai dizer que sua filosofia racionalista, né, ela vem de Deus, que todo aquilo todo o pensamento que tem, né, na nossa mente, né, são tão perfeitos que tem que vir de alguma coisa, né, ou de um ser perfeito. E esse ser perfeito, ele propriamente diz que é Deus, tá bom? Então, é um caso, né? Tem outros filósofos que vão dizer outras coisas, que nem eu vou dizer, né? Pode ser por Deus ou seleção natural ou entre outras fontes, tá bom? A tese do conceito inato. Eu falei sobre a tese do conhecimento inato, agora do conceito. Né? O conceito, pessoal, né, ele vai, da questão da palavra inato, ela significa o quê? Não é só aquilo que desde o nosso próprio nascimento já vem com a gente e, né, expandimos, né, quando a gente vai num processo de vivência, né, para se obter conhecimento. Não é só isso. E o inatismo, esse conceito do inato, né, ele é um resultado também que os próprios racionalistas deram. Por quê? Porque é aquele que não depende da experiência, né, mesmo a gente existindo, tá bom? E tem que ser realmente não dependente da experiência. Por quê? Porque quanto mais, né, menos depender da própria experiência, mais será inato. Tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, se eu digo que existe, né, uma forma de algum objeto ou de eu estar feliz, né, uma vai ser mais inata que a outra. Por quê? Se eu dou uma forma de um objeto e eu dou uma forma de eu estar feliz, eu vou ter mais, né, existencialmente, empiricamente, a ideia de, né, o conhecimento de eu estar sentindo, ter a sensação de felicidade de que eu saber realmente, né, uma forma, ou de eu sentir essa forma, né, geométrica, tá bom? Então, vai acontecer isso. O que é que acontece na indução na intuição e dedução? A intuição e dedução, em relação ao conceito inato, elas vão só funcionar como um gatilho. Vão disparar em nossa mente, né, para que haja um processo para que a gente possa obter o conhecimento, tá bom? Então, a intuição e dedução somente são processos para que a gente possa obter o conhecimento, tá bom? Mas no geral a gente já tem esse conhecimento na nossa razão, na nossa mente, em algum lugar, tá bom? Então, a gente se deparar pelos nossos sentidos e ter um processo de experiência, aquilo ali só é um disparo para que aconteça um processo na nossa mente, para que a gente possa realmente, né, colocar e categorizar, né, cada coisa em nossa mente, né, e pôr em prática na existência, tá bom? Então, quanto mais distante, né, no inatismo, então quanto mais distante da experiência, mais vai ser inato, né? E um exemplo que nem eu posso dar, que eu já dei como figura geométrica, ou algum sentimento, né, eu vou dar aqui, né, forma geométrica de uma pessoa sentindo dor, tá bom? Então, eu sentir dor, né, vai ser mais empírico do que a própria forma geométrica. Entendeu? Vai ser mais inato a própria forma geométrica do que uma pessoa sentindo dor, porque a própria pessoa sentindo dor, ela vai sentir aquilo, ela vai sentir no momento, né? A imagem de um círculo, eu posso realmente, eu nunca tive a experiência de realmente saber se essa imagem do círculo, né, ela pode ser verdadeira ou não. Mas a gente também não pode discordar que o círculo seja, né, redondo. Por quê? Porque a gente nunca viu um círculo quadrado, ou um círculo que tenha pontas ao redor, né? Então, há essa questão no inatismo, tá bom? E aí, né, agora eu vou mostrar alguns
pensadores racionalistas, né? O primeiro deles aí está Descartes, né? Deixando bem claro que eu não vou falar sobre cada pensador. Por quê? Nesse vídeo aqui é para explicar sobre o racionalismo e como é que acontece, né? Como é que se originavam esses, quais eram os princípios racionalistas, né? Ou melhor, os princípios dessa corrente racionalista para os filósofos, tá bom? Então aí está Descartes, tá? E as principais obras dele, né? O discurso do método, né? Meditações da metafísica, princípios de filosofia, regras para orientação do espírito, geometria, meditações sobre a filosofia primeira e as paixões da alma. O discurso do método, pessoal, e meditações da metafísica e as paixões da alma são obras bem interessantes, tá bom? Eu mesmo já li, né? São obras bem interessantes dele e que ele vai tratar realmente sobre essas questões, tá bom? As meditações da metafísica, ele vai explicar realmente, pessoal, esse pensamento racionalista dele, tá bom? Então, eu aconselho vocês lerem, né? Bem interessante o texto dele, tá bom? Essa obra dele, e é melhor para que vocês possam entender mais aprofundado, tá bom? O próximo aí é o Leibniz, né? O Leibniz ele é um filósofo racionalista bem interessante também, tá bom? Ele vai ser bem metafísico, né? Deixando bem claro que o racionalismo também ele já tem uma fonte bem, né, centrada na questão metafísica, né? Então as obras dele aí é o discurso da metafísica, novos ensaios sobre o entendimento humano, né? De como é que o ser humano conhece todas as coisas, né? Ele conhece os objetos, né? Então ele vai mostrar isso, mas de uma maneira mais, né, racionalista, tá bom? Em que ele vai dar uma resposta a Locke, que é um filósofo, né, empirista, tá bom, pessoal? Sobre a origem das coisas, sobre o verdadeiro método da filosofia, teologia e correspondência, né? Aí são outras obras dele também bem interessantes, né? O discurso da metafísica é bem interessante, né? Novos ensaios sobre o entendimento humano também é bem interessante, né? Eu aconselho também que vocês leiam sobre cada obra dessas aí, que eles são bem interessantes, tá bom, pessoal? Baruch Spinoza, né? Spinoza, ele é um cara que é bem, né, bem forte nas teorias dele, principalmente em relação a Deus, né? Que ele vai dizer que Deus é a própria natureza, né? Mas aí ele vai as obras dele as principais, né? Princípio da filosofia de Descartes, né? Por quê? Porque ele vai ser muito influenciado pela filosofia de Descartes, né? Pelo cartesianismo dele, né? Então, ele é um filósofo muito influenciado pelo próprio Descartes, né? O Tratado Teológico Político, Tratado da Correção do Intelecto e Ética, tá bom? Então, aí são essas principais obras dele. Nicolas Malebranche, tá bom? Nicolas Malebranche, pessoal, ele não é muito conhecido, né? Mas ele é estudado, há muitos estudiosos nele, mas ele não é bem conhecido, né? Por quê? Porque ele é um filósofo, né, marginal, né? Ou seja, não que ele seja um filósofo ruim, mas ele é porque é um filósofo que não é muito estudado, né, na sua própria filosofia, mas é um filósofo que ele melhorou o cartesianismo do próprio Descartes e foi muito influenciado, né, nas filosofias de Descartes, né? E aí está a obra dele, do Diálogo de um Filósofo Cristão, Meditações de Cristãs e Metafísicas, Diálogos de um Filósofo Cristão e de um Filósofo Chinês, que é o mesmo de cima, né, pessoal? Eu acabei foi repetindo aí, né? Acabei foi repetindo aí porque devido, né, o Ctrl+V, Ctrl+C, né, pegado do texto em que eu tinha digitado, mas tá aí, né? E esse aí eu só botei eu só corrigi mais à frente colocando, né, sobre a existência e a natureza de Deus, tá bom? Então, pessoal, está aí, né, essa foi, né, o conteúdo sobre em relação ao racionalismo, né, rápido, né, mas bem aprofundado, pessoal. Eu darei, né, mais na minha página, né, lá no Instagram, tá bom? Vocês vão lá, me seguem, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Eu espero que vocês por lá. Lá eu vou fazer lives, espero que vocês se interajam bastante. Entrem no meu, vão lá também no Twitter,
né? Está com o mesmo nome aí, tá bom? E não se inscrevam, pessoal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal, tá bom? Ativem o sininho, né? E deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo, tá bom? Eu preciso muito de vocês e conto com vocês. Valeu, tamo junto!